Quem é o novo magnífico? É o Sousa Pereira, que é das biomédicas. Boas tardes. Bel Sousa. Boas tardes. A origem não é má. Agradeço a presença de todos. Peço que confirmem se têm em silêncio os telemóveis. Agora. É com muita alegria que recebemos o professor José Reis, da Universidade de Coimbra. A primeira vez, espero que seja a primeira também de uma sucessão de futuras vindas. O apresentador hoje é um grande amigo, já de quem fui aluno há uns anitos largos, e que já é habitual aqui nas apresentações de livros dele e de outros. Agradeço a ambos e, como de costume, com o máximo de atenção agora. Carlos. Espera aí, deixa-me mando destas regras para Tirar o som. tirar o som. Por amor de Deus. Característica da Unicef que os músicos vêm cá, quando agradecem a Deus, é que agradecem, porque não há nenhum local com tanto silêncio como aqui. Ora bem, os poucos que estão são bons, pá, mas é a primeira vez que vejo tão pouca malta aqui, para estar a falhar em alguma coisa. A culpa é minha, certamente. Não perceber realmente porquê, mas cada um são excepcionais realmente. Exato, eu estou sempre a preparar para outra coisa. Em primeiro lugar, pá, eu antes de falar do livro do José Reis, pá, achava que era bom para agradecer à Unicef a iniciativa pá, que tem sido feita e a capacidade que tem revelado de trazer aqui para a apresentação de livros, para de poesia, de romances, para de intervenção social e política, pá, e muito variada em termos de posições dos diversos autores, etc. Pá. E no mundo que se corre, isso cada vez é mais difícil. Pá. E, portanto, aqui, pá, ele foi meu aluno, não me lembro dele, pá, ele lembra-se que eu fui o professor dele, acredito nele, pá, e, portanto, pá, fica aqui os meus cumprimentos, pá, e o voto de continuos com este tipo de atividade. Conhecemos nas comissões de trabalhadores, antes de ser aluno, logo quando vieste de Lisboa. Sim, a gente conhecia toda a gente. Ora bem, falando do livro, eu vou falar pouco sobre o livro, porque o José Reis, quando começa a falar, fala bem e muito, e portanto não queria estar a ocupar em relação a isso. Mas quando se começa a ler o livro, começa-se normalmente pelo prefácio, e o prefácio que é feito por Nicolau Santos é um prefácio excelente, de grande qualidade. E tem uma frase que eu produzia aqui: fazia falta um livro como este. E de facto o Nicolau Santos tem razão, porque um livro como este, sobretudo no momento atual, fazia muita falta. E pelo que eu sei, pela primeira apresentação, já está a pensar no segundo, não é? Pronto, eu em relação ao livro gostaria apenas de chamar a atenção de três aspectos, porque, e depois deixava a ele mais pormenores em relação a isso. Um primeiro aspecto que eu gostava de chamar a atenção é que este livro é uma arma contra de combate contra o pensamento único. Por um lado, distancia-se e é uma posição própria em relação a muitos problemas. Por outro lado, afirma claramente que a sua preocupação essencial é colocar o homem no centro do problema. Aliás, ele tem uma frase que diz: a economia é essencialmente um sistema de produção, de emprego, de organização e de provisão de bem-estar. E, de facto, ao colocar isto como objetivo e todo o combate que faz ao pensamento único, é extremamente importante numa altura em que sistematicamente a maneira de pensar a economia é sempre a mesma e relativamente ineficaz. E, portanto, esta era a primeira questão que chamava a atenção importante, é o combate ao pensamento único que este livro representa. Um segundo aspecto que me pareceria particularmente interessante é: nós temos assistido de 1960 e 80 do século passado até agora a um crescente da importância do curto prazo em relação ao médio e ao longo prazo. O curto prazo é cada vez mais curto, a capacidade da pessoa sacrificar-se em relação ao futuro é cada vez menor, pelo menos estamos a falar do contexto europeu. A nossa capacidade de abordar os problemas é normalmente de curtíssimo prazo
e as grandes discussões que se ouvem na televisão e nos órgãos de informação é sempre para se a taxa é mais 1% ou menos 1% e pensando no último trimestre ou no mês homólogo do ano anterior. Ora bem, este livro chama a atenção para o longo prazo como elemento estrutural, considerando sobretudo aqui 4 grandes períodos. Um deles que é o de industrialização limitada, que vai de 1960 a 74, e portanto isso significa que toda a fundamentação da análise dos problemas de hoje, que preocupa fundamentalmente o autor, é feito com base nesta consideração da evolução da economia desde 1960. Depois de 1960 a 74, há o período da democracia, em que, segundo ele, é centrado no país e na sua estruturação interna, e que vai de 1975 a 83. Depois entramos na terceira fase, que é a integração europeia, com a convergência nominal, com a centralidade do nível interno, que conduziu à convergência real e ao esbatimento de inflação. E, portanto, é este período de entrada na União Europeia que constitui o terceiro período. E quarto período, que é aquele sobre o qual ele se debruça mais profundamente, em que começa em 1993 e aqui ele considera 3 grandes períodos. Um deles é o período da integração monetária, à volta da questão do euro. Depois é o período da crise e das restrições que isso trouxe. E, finalmente, de uma política de recuperação. E, portanto, esta visão de longo prazo permite situar em cada momento a situação que se tem na economia hoje no contexto global de uma evolução ao longo do tempo extremamente grande e extremamente pormenorizada. E, portanto, esta parece-me ser a outra segunda vantagem do livro. A terceira grande vantagem é que ele é um pedagogo, como se nota logo pela cara dele e pela experiência profissional. E, portanto, não só utilizam um conjunto de indicadores, como tem o trabalho de explicar porque é que optou por aqueles indicadores e o que é que eles explicam efetivamente, faz uma análise muito pormenorizada de todos os gráficos e faz análises ao longo de todo este período extremamente vasto. E, por outro lado, as suas fases de trabalho é sempre uma análise da realidade, a construção de indicadores e depois uma análise estatística pormenorizada em relação aos dados. E, portanto, por estas 3 razões, o ser um combate ao pensamento único, o ser uma análise estrutural em que o conjuntura integra-se nessa dinâmica de longo prazo e que não pode ser vista só hoje, mas integrada nesse período todo e naquilo que se fez e no que não se fez e que se poderia ter feito. E depois, pelo caráter pedagógico que torna o livro extremamente acessível da sua leitura, eu considero que, de facto, o prefaciador tem toda a razão. Este era um livro que fazia falta e que é extremamente importante. Há uma questão que eu já coloquei disso na outra apresentação, que fiz deste livro e que aqui volto a verificar, é saber qual é o nosso futuro. Que lê-se isto, compreende-se a situação atual, percebe-se porque é que ela existe, mas depois fica uma série de questões em aberto. Primeiro, como o próprio título indica, Portugal é uma economia periférica. E, portanto, como periférica que é, está sempre dependente de outras realidades, de outros contextos. Por outro lado, ele próprio considera que o euro e a financiarização têm sido um constrangimento ao funcionamento da economia portuguesa e à sua capacidade de desenvolvimento. E, portanto, se o país atualmente existe com esta característica de periférico, em que em determinadas fases em que todos os outros países europeus se desenvolveram, Portugal manteve-se parado ou relativamente parado, e os períodos de recuperação não foram suficientes para recuperar essa perda de posição no plano internacional, e se hoje estamos numa situação de financiarização e numa situação de euro, que ele considera expressamente como limitativa, embora pondo muitas dúvidas à ruptura eventual com estas situações, se possível. E, portanto, a questão que se coloca é se é assim, se há tão graves problemas na economia portuguesa que se arrastam há tantos anos, qual é o nosso futuro? Sempre pobrezinhos e periféricos, ou a possibilidade de superar esta situação? Como? E esta já foi a pergunta que uma vez deixei, que é para o segundo livro, mas de qualquer maneira. E agora vamos ouvir o que é fundamental. Muito obrigado, Carlos.
Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer-vos muito e muito sinceramente a todos, a começar pelo principal instigador deste encontro aqui. Muito obrigado, eu estou muito agradecido por isto. E de forma um bocadinho envergonhada que eu tive que reconhecer que provavelmente não tinha estado aqui antes, provavelmente, porque, enfim, a gente deambulou por muitos sítios, noutras alturas, e se calhar até já estive, mas não tinha, recentemente não tenho vindo aqui seguramente. E há uma coisa que já sei, é que quando passar aqui desta redondeza, subirei aquelas escadas, isso parece inseguro, ou seja, gostava muito de passar a ser considerado a casa. E portanto agradeço-vos muito, agradeço realmente a vossa presença. É preciso ser generoso nos tempos que correm para dispormos do nosso tempo para virmos aqui. Portanto, agradeço-vos muito isso. E, claro, ao Carlos Pimenta, eu levo já um duplo agradecimento, visto que já é a segunda vez que, a propósito deste livro, nos encontramos. Enfim, as amizades apenas se retribuem, não se agradecem. Mas eu calculo, conheço o Carlos Pimenta há muitos anos e, evidentemente, quando discuto estes assuntos, aliás, noutras circunstâncias e a propósito de outras coisas, há sempre meia dúzia de pessoas neste país que eu penso de forma mais imediata, e nessa meia dúzia está aqui o Carlos Pimenta, seguramente, e não é só quando a agulha aponta para norte. Portanto, muito obrigado também por isso. Eu gostava de não ser chato e gostava de não entrar aqui agora numa discursata solitária. Gostava de fazermos uma pequena conversa apenas, e já tirei conter-me o mais possível, e por favor sintam-se à vontade para interromperem logo o que vos apetecer e para fazermos uma conversa de cá para lá e de lá para cá. Só 2 ou 3 notas. Algumas podem parecer até um bocadinho a olhar para o umbigo, mas não é, acho que não é, temos aqui alguma explicação para isso. No meu trabalho, que tenho a profissão que tenho, este assunto de lidar com a economia portuguesa e de tentar dizer alguma coisa com a qual se contribua para um debate e para uma partilha de ideias tranquila, que podem ajudar à conversa e que podem acrescentar alguma coisa. Esta ideia, do meu lado, é antiga. E temos de dizer que lá em minha casa eu já era um bocadinho, não sei se gozado, mas pelo menos interpelado, porque eu há muitos anos que dizia que, enfim, que tinha que fazer uma coisa destas, por uma razão muito simples, é que ao longo da minha vida académica, universitária, nos concursos que fazemos, nas provas de avaliação, eu tive sempre uma peça sobre a economia portuguesa. Para além de ter ensinado uma cadeira, agora um seminário para os estudantes da licenciatura do último ano que eu também dou, e na verdade esta é a matéria que eu gosto de dar. Falar sobre Portugal, dar informação, sugerir informação, isto é muito rico para quem tem estudantes de 18, 19 anos como nós, porque até às vezes, quem sabe, ganhamos aquela ideia de que conseguimos dizer-nos alguma coisa de útil e não perdemos, enfim, a informação, sei lá, o sentido realmente, para já algum sentido histórico sobre as coisas, como é que as coisas se formaram. Depois, um certo sentido das proporções. O que é que vale o quê na economia portuguesa? Uma vez tinha um estudante que dizia que anualmente os fundos estruturais representavam 60% do PIB, o que seria uma coisa impossível para a luz de qualquer bom relacionamento económico e tal, das proporções económicas. Enfim, portanto, este assunto era um bocadinho antigo. Eu fui fazer, na verdade, outras coisas pelo meio e era sempre interpelado. Então, e aquele livro, eu verdadeiramente já me senti um bocadinho gozado lá em casa por nunca mais cumprir. Mas devo confessar que isso ajudou muito a que tenha aqui algumas peças deste livro que eu tenho, pelo menos para mim, para o meu uso, como suficientemente maturadas, e depois não fiz mal nenhum, pareceu-me, em esperar
porque se ele resulta dessa tal preocupação antiga, dessa maturação, eu já vos vou dizer o que é que quero dizer com isto. Se resulta disso, também resultou em muito de um impulso que esse, ou dois, que esses tiveram o seu tempo e são muito mais recentes. O primeiro, evidentemente, é o que nos caiu em cima, eu diria, da segunda metade da década de 90 para cá. Embora realmente desabar, só tenha desabado para a austeridade. Mas ali o ovo da serpente estava lá e as coisas começaram a formar-se aí. É por isso que eu digo ali no terceiro capítulo, com uma frase mais ou menos do género, 1900 talvez de outro modo, a economia portuguesa dos nossos dias, na verdade, começou em 1993. E em 1993, porquê? Bom, porque na verdade foi quando se esgotou ali uma certa lógica de crescimento, quando não começou outra e, sobretudo, quando havia um conjunto de circunstâncias institucionais muito fortes relacionadas com a União Económica e Monetária que começaram, de facto, a apertar-nos a cabeça e até a apertar-nos a alma e, seguramente, a apertar-nos o corpo. E essa tentativa de compreender como é que esta economia, que foi periférica por umas razões, continua a ser periférica por outras, que em dada altura talvez tenha sonhado que podia deixar de a ser, foi, de novo, apertada em circunstâncias modernas, contemporâneas, nessas circunstâncias muito fortes. Bom, evidentemente, há outro impulso mais recente, que é este de saber onde é que estamos hoje, o que é possível fazer, se estamos ou não a ter uma recuperação da economia, o que é que isso significa, onde é que ela nos pode levar, etc. E, portanto, resulta para isto, há um conjunto de ideias feitas que a mim me interessava muito que fossem ideias desfeitas. Há duas ideias feitas que eu acho que era importante desfazer. Eu tinha isto muito convicto. Qual é a primeira? Para quem eventualmente tenha passado por estes assuntos, uma é que os nossos historiadores económicos mais recentes, aqueles que estudaram a industrialização moderna, vendem-nos os anos 60 como a idade de ouro da economia portuguesa. A idade de ouro da industrialização, porque há uma grande vaga industrial, é verdade, cirurgia, indústrias químicas, cimenteiras, a seguir a construção naval, tudo isto ligado à eletrificação e ao sistema de barragens, é verdade. Uma industrialização moderna, porém, tardia, visto que os outros já tinham feito isto há muito mais tempo. E dizem eles, isto é uma idade de ouro, éramos um tigre europeu, e éramos um tigre europeu porquê? Porque a economia portuguesa crescia realmente a grandes taxas. Isso é verdade, sobre isso não há grande disputa. Chamada contabilidade do crescimento, enfim, ninguém a discute, seja eu a usar os números, o Carlos ou o João Saber das Neves, tanto faz. Os números, na verdade, é aceitável que usemos os mesmos. Agora, aquilo que eu nunca percebi é como é que se podia chamar idade de ouro e momento glorioso da evolução da economia portuguesa a uma economia que durante esse período criou, em termos líquidos, zero emprego. Isto é, o volume de emprego em Portugal em 1959, ou até 57, ou 58, era igual àquele com que chegámos à Revolução de 25 de Abril. Que raio de economia é esta que está a fazer isto tudo e não cria emprego? Então isto é glória, isto é glorioso, isto é tigre. Bom, e não queria porquê? Porque afinal a economia que faz isto exporta pessoas. E portanto, a grande exportação que a economia portuguesa alguma vez fez, nos anos 60, como mais recentemente, foi exportar pessoas. Ora bem, esta é uma contradição que a gente tem que resolver. Eu logo isto dizendo, é verdade. Taxas de acumulação de capital fortes, mas apenas isso. Ou seja, uma economia é, como o Carlos lembrou, eu devo dizer que a primeira frase de um livro que provavelmente todos temos presente, do professor Francisco Pereira de Moura, Por Onde Vai a Economia Portuguesa, a primeira frase daquele livro, lembrei-me eu há dias, voltei a reler esse livro para falar numa sessão de educação dos 20 anos da sua obra, que é agora este mês de maio, e que, não, eu creio que foi em abril, mas fizemos uma sessão do ISEG em Lisboa no dia 2 de maio. A primeira frase desse livro é exatamente esta. Vamos entender por economia um sistema de criação de riqueza, enfim, a linguagem agora não é esta, mas vai dar ao mesmo, de provisão de bem-estar e de criação de emprego.
Bom, esta foi uma ideia feita que eu quis desfazer, porque isto me incomodava, não é? Porque há outra ideia feita que eu quis desfazer. E também, com toda a atenção, com toda a verdade, não é preciso ter uma lupa, não é preciso enfim, descobrir uma ideia mirabolante, basta analisar as coisas com um bocadinho de cuidado, com alguma calma. A outra ideia é, a economia portuguesa, depois de 25 de Abril, cresceu muito com a integração europeia. Ou se quiser, para abreviar a conversa, com o cavaquismo. Mas que raio. Então, e a seguir ao 25 de Abril? Não custa nada fazer as contas, como diria o outro. O ciclo de crescimento da economia portuguesa a seguir ao 25 de Abril, isto é, entre 1975 e 1983, enfim, os economistas formam estes ciclos, quando eles existem, isto é, quando temos taxas de crescimento crescentes anuais e depois taxas de crescimento ainda positivas, porém já menos, chamam isto ciclos e balizam isto pelos anos de crescimento negativo. E, portanto, o que é que se vai ver? Vai-se ver que o crescimento da economia portuguesa, que nesse momento, a seguir ao 25 de Abril, criou em 2 ou 3 anos muito mais empregos. Eu também não gostei nada, porque eu estava a dizer que era 0, não é? Mas criou centenas de milhares de empregos e, portanto, algo muito diferente do que tinha acontecido antes. O crescimento da economia portuguesa, a seguir ao 25 de Abril e até 1983, é igual ao crescimento da economia portuguesa do cavaquismo, para abreviar a conversa. O que é que quer dizer igual? Quer dizer que durante um período mais ou menos idêntico, cerca de 10 anos, a economia cresce a taxas positivas e que a média desse crescimento é idêntica. Era uma ideia que importava desfazer. Mas há outras ideias que essas não importa desfazê-las porque elas não estão feitas. Então são ideias pouco presentes e que a mim me parece que era preciso sublinhar muito, que era preciso tornar presente. Eu devo dizer que aquela que já vão ver que a estive a usar agora mesmo, e devo dizer, aprendia liminarmente, lapidarmente, não é que não haja milhares de páginas a dizerem isto, mas às vezes uma boa frase dita por alguém sábio é muito mais importante do que aquilo que a gente anda a ler e acabar pestanas. E eu aprendi isto com o meu amigo, colega de Coimbra, Jorge Leite. E consiste em dizer nesta coisa, qual é, responder a esta pergunta, qual é o principal mecanismo de inclusão social do que uma sociedade pode dispor? E o Jorge Leite, não sei se por estas palavras, mas com esta ideia, faz esta pergunta, ou mais de fazer a pergunta, dá a resposta. O principal mecanismo de inclusão social que nós podemos almejar na sociedade é o que está no emprego, no trabalho, no sistema de emprego, no mercado de trabalho, se quiser. Tem as pessoas no centro disto. E por isso, estão a ver, eu fui acompanhado desta ideia para analisar a década de 60, para analisar o pós-25 de Abril e para analisar os nossos dilemas de hoje. E, portanto, esta foi realmente uma das ideias que me apetecia fazer. Bom, é claro que eu também sei, e por isso, mais uma vez, enfim, agora lá em casa já deixaram de me chatear, não é? Visto que eu finalmente já publiquei o livro, mas se chateassem, eu diria, não, é que eu fiz este livro na melhor altura. Porquê? Porque, de há uns anos para cá, acho eu que se pode dizer isto, não sei se isto é, enfim, isto não é ciência certa, mas na minha convicção, nós temos uma coisa, que o Carlos aludiu logo no início, que é, aludiu a outro propósito, eu vou dizer de outra maneira, mas para chegar ao mesmo, na verdade, o debate económico em Portugal popularizou-se. Enfim, ainda agora entrei, quando vim para aqui, entrei também na Bertrand e fui ver o que é que lá estava de economia. Bom, e até lá tem um cantinho de... Da próxima vez não vale a pena, está tudo aqui. Vai logo. Se calhar não, quero ver. Sabe o que é que está na Bertrand? Está um cantinho, e assim, que diz até para baixo, economia portuguesa. Devo dizer que o meu livro não estava lá. Como já percebeu, eu fui ver se o meu livro estava. Embora, claro, nunca pergunto, porque eu sei que se vou perguntar, coro. E então as pessoas notam logo que eu estou a perguntar. Portanto, não pergunto. Mas então, está um livro da Helena Garrido,
um livro do Camilo Mendonça, não é? Lourenço. Lourenço, Mendonça era o outro. Era o de lá de cima. Um livro, ou seja, como sabem, livro de economia portuguesa é o que não falta por aí. E, portanto, isto correspondeu a uma grande, eu chamo de popularização. E na verdade, toda a gente, e ainda bem, tem opiniões sobre economia. O que eu não sei é se esta popularização equivale a uma democratização da discussão económica. Porque democratização quer dizer, como todos nós sabemos, acesso. E, portanto, que raio? A democratização é aquela em que há acesso à informação, e sobretudo em que, acho que é uma característica da democracia, em que o debate é sereno e não compulsivo. Bem, não queria estar aqui a pessoalizar, mas quem vê, eu a televisão não vejo, mesmo os programas económicos, mas ouço rádio, e quem ouve alguns comentadores de economia na rádio, vê que às vezes não é nada sereno. Aquilo é muito compulsivo. E, portanto, por isto tudo, pela soma destas duas coisas, e depois julgamos, bom, não há nada de mais ridículo que aquela rubrica matinal da evolução da Bolsa, não é? Em primeiro lugar, porque estamos ali a falar de uma... Depois é bestial, porque a explicação económica existe sempre. Se desce, é por causa disto. Se sobe, é por causa daquilo. E se sobe amanhã, a realidade amanhã é exatamente a inversa da de hoje. Ora bem, isto é popularização. Nós somos populares, gostamos com certeza que as coisas se popularizem, mas gostamos que elas se democratizem. E, portanto, houve aqui uma insistência, que eu não sei se foi mais pelo meu lado de professor que dá estas disciplinas, se foi por esta finalidade de intervir no debate público. Há uma dimensão de informação, como o Carlos generosamente quis sublinhar, de informação, de descodificar um bocadinho os números. Eu até fiz uma coisa que me custou um bocadinho os olhos da cara, mas resolvi fazê-la, que foi usar os dados da Pordata. Talvez eu esteja a ser... por uma razão muito simples, é que, em primeiro lugar, a Pordata não tem dados. Mas, a verdade, o Raid, a razão, porque eu usei, e vi, como quem entra na Pordata, se já fizeram esse exercício, tem logo uma enorme irritação, não é? Porque tem lá, há ali muita coisa de ideológica, tem lá um contador para dizer quanto é que estamos a ver, quanto é que acabamos de gastar neste momento mais em educação e em saúde e não sei o quê, e aquilo contém-me com os nervos, mas a verdade é que o INE não cumpre, que é o dono dos dados, que é quem produz os dados, não cumpre a sua função. E não há nada mais obscuro que o site do INE. Parece que faz de propósito. Eu ainda agora tive que falar no sábado passado em Coimbra, num congresso do Serviço Nacional de Saúde, e enfim, temos estas manias. Fui analisar umas coisas do INE, onde estão a informação macroeconómica, que se chama contas satélite da saúde. Bom, aquilo obriga, tive que agarrar num papel e num lápis e começar a fazer contas à unha, porque aquilo é muito obscuro. Os dados são do INE, não é o Pordata, mas eu resolvi ser sincero. Eu podia ter feito uma coisa que na altura pensei fazer, que alguns colegas meus fazem, e que eu disse, olha, eu entro ali pelo Pordata, mas depois vou realmente verificar com o INE e cito como fonte o INE. Mas eu não fiz por uma razão, para convidar as pessoas também para e alguns que até julgam que a Pordata cria números, então elas estão ali, é acessível e, portanto, podemos... Mas estava eu a dizer, portanto, tive uma grande preocupação de criar aqui alguma informação e podemos... Bom, eu não estou a cumprir o que disse, vou falar pouco, e, portanto, ia aqui já deter-me, mas porque, no essencial, claro, já repararam, estou a fugir à questão mais difícil que o Carlos colocou, que é esta do futuro. Embora, enfim, não vá fugir de todo, isto foi engraçado. Enfim, quem tem amigos não morre sozinho e, portanto, eu pude fazer várias apresentações e vários debates sobre o livro. E quando o fiz em Lisboa, uma das pessoas que o apresentou é uma das pessoas que eu considero os nossos maiores conhecedores, e mais de conhecedores, fazedores,
da economia portuguesa, e eu tenho, enfim, uma amizade, a dizer, pessoal, e grande respeito por ele, depois tem João Cravinho, e ele foi um dos apresentadores, e eu lá disse, bem, está bem, você fez aqui meio livro, faça lá a outra metade. E eu provavelmente disse que sim, não é? Como fica bem naquela altura, mas essa outra metade evidentemente tem a ver com as circunstâncias que temos. E eu não sei responder a esta pergunta, não é? Sobre o futuro. E não sei, não é só por culpa minha, os que aqui estamos e todos que aqui estamos, quase todos, convivemos com estes assuntos, participamos nestas discussões, temos o tempo recente de Portugal presente nas nossas vidas, recente das últimas décadas, não é? E algumas vezes tivemos a noção muito apurada de que nós estamos sempre debaixo de enormes dilemas. O país, a economia, mas a sociedade, o país em si mesmo, a vida coletiva, estamos sempre aqui aperreados por fortes dilemas. E esta ideia, provavelmente, aos que aqui estamos, à beira dos que aqui estamos, já nos lembramos dela em várias circunstâncias, não é? Claro que houve outras em que nós pensámos que íamos desatar o raio do dilema, não é? E que conseguíamos desfazer o dilema, e em vez de estar entre o mau e o péssimo, nós podíamos escolher o bom, e escolher, digamos assim. E é claro, eu acredito que houve momentos, felizmente vivemos isso, em que isso se tornou muito notório, que era possível, não é preciso dizer. Foi assim com o 25 de Abril. Vamos supor que para alguns foi assim, menos, porventura, mas que foi assim com a integração europeia. Vamos supor, numa lógica, digamos, aberta. Eu até admito que alguns que estiveram no momento da criação do euro e, portanto, da integração de Portugal no euro, também acreditassem que foi isso. Tinham que acreditar, obviamente, não devia ser pelo inverso, mesmo que a realidade se venha a tornar. E, portanto, houve aqui momentos em que pareceu que a gente desatava os nós. É claro que esse não é o momento de hoje, e é por isso que nós não sabemos, acho eu, cá por mim, não sei. Quer dizer, se me dessem uma folha de papel em branco, eu talvez, como qualquer um de nós aqui, talvez soubesse desenhar o que queria. O que acontece é que não é com uma folha de papel em branco que a gente se relaciona com a realidade, não é? E a realidade é pesada, e portanto eu, enfim, tenho algumas convicções, como todos nós. Há uma convicção fortíssima. Nós estamos sob restrições enormes. E essas restrições, para falar mal depressa, são as restrições do euro, são as restrições da União Monetária e são as restrições mais poderosas de todas estas ainda, da enorme ortodoxia europeia nestas matérias. E estamos sobre outras restrições, essas aí não tão codificáveis, que é a série de problemas que vemos a surgir à nossa volta, mesmo quando estamos a olhar lá para fora. E, portanto, eu não sei resolver isto com toda a sinceridade, eu gostava, mas não tenho instrução para tanto. Eu gostava de ter uma convicção forte, quer dizer, de convicções fortes, felizmente, acho eu, mas que tivesse, quanto a esta matéria, a noção de que não é por aqui, e é por aqui que deve ser, e não faz mal, a gente aguenta com os problemas. Enfim, já perceberam, sei que não é para isso que aqui estamos, eu não sou capaz de defender a saída do euro. Mas também não sou capaz de elogiar a pertença ao euro. Bom, não é uma posição estimável, como estão a ver, estou ali em cima da ponte, não é? Mas, então o que é que sobra? Há alguma possibilidade de, pelo meio, enfim, darmos cotoveladas em alguns e alargarmos isso? Bom, eu também não vou dizer que há. Eu gostaria que todas as possibilidades fossem aproveitadas. Mas não vou dizer que sim. Há uma coisa que me parece clara, e vou terminar já. Nós, apesar de tudo, temos um enorme desaproveitamento de margens da organização da economia e da sociedade que ainda ninguém nos proibiu, que são internas e de que nós podemos ser autores.
Eu vou dar um exemplo muito simples. Tenho andado a seguir com atenção a preparação do próximo quadro comunitário de apoio, o chamado Portugal 2030, que na verdade ainda é pouco conhecido. Está aí num site, umas coisas embrionárias que depois ficam desatualizadas. O único documento, é um bocadinho lamentável, mas o único documento que há, enfim, que o princípio é, enfim, finalizado foi o que o acordo que o Governo assinou com o PSD. E eu tenho gostado de ler aquilo, isto que é letra de lei não, mas letra de forma, digamos assim, e portanto lá está, e eu fui ver. E aquilo é um bocadinho discursoso, porque nada impede que, em circunstâncias como esta, nós possamos ter medidas de política pública, que não sejam sempre, que é o que eu vejo ali, medidas para o mercado. Podiam ser para a organização da sociedade económica. Só para vos dar um exemplo. O primeiro eixo chama-se aquele eixo habitual sobre as pessoas, que envolve a demografia, enfim, as questões da inclusão social, da exclusão, etc, etc. Fala-se de duas coisas apenas concretas. Fala do chamado palavreado. O palavreado também é respeitável, evidentemente, porque a gente vive de palavras. Essas duas coisas que fala-se uma única vez de uma política pública. A política pública de proteção social. Nós queremos mais do Estado que isso, em matéria de políticas públicas. E fala-se de uma outra coisa concreta para esses objetivos que ali estão, que é da criação do próprio emprego enquanto mecanismo para combater a exclusão. Com toda a franqueza, acho que é muito pouco. E, portanto, é aqui que eu acho que talvez valha a pena, quando não sabemos resolver os grandes dilemas, e eu declaro que não sei, que a gente se concentra um bocadinho naquilo que pode resultar da gente se esbracejar, não é? Aliás, este termo periferia persistente, eu usei esse termo de forma deliberadamente ambígua. É persistente porque tem sido sempre, está lá, persistentemente, mas é persistente também porque persiste, isto há alguma teimosia, é o que nos compete dizer também como comunidade, e às vezes temos a expressão disso. Calma aqui, peço desculpa que abusei, mas enfim, isto era só aspectos mais gerais para, de alguma maneira, se quiserem conversar e discutir, sem estarmos aqui muito presos a economias, talvez possamos fazer. Obrigado. Muito obrigado. Então, façam favor. É calor humano. É calor humano. Eu podia. António Laundes. Pronto, aqui falou-se, mas indicou-se o futuro e há uma coisa que é incontornável, é que vai haver futuro. Vai. E o problema não é futuro no sentido e tal, de êxito, qualquer coisa, de sucesso, etc. Vai haver mesmo futuro. E o problema é, se nós não contribuirmos para isso, para fazer futuro, vai haver alguém que vai fazer o futuro. Este tem sido o meu problema central. Não vai haver mudança social sem as pessoas. Sem as pessoas. E quando se fala, por exemplo, enfim, da conversa, eu poderia dizer malcriadamente do paleio, que é muito uma patologia da racionalização vinda por indivíduos que enfim, nos seus atributos se designam até como economistas e não sei o que mais. A verdade é que não é um discurso errado, é intencionalmente, no meu ponto de vista, há uma intenção deliberada de ocultação. Isto é o inverso do que o livro do Zé Reis nos faz, que desoculta. E é um esforço para além do livro, e eu espero o segundo livro, para o segundo livro em continuação, porque ele tem de facto esse aspecto dinâmico que invoca quase um próximo livro de livro, que nos possa falar um bocadinho mais dos caminhos para o futuro. Porque a mim o que me preocupa efetivamente é isso. Quando se diz, por exemplo,
há pouco foi dito, restrições, eu acho que são mecanismos de dominação. Quer dizer, não é restrições porque está a chover ou não sei quanto, e há uma arranjam aqui uns guarda-chuva. Há uma força deliberada de ocultar. Como há pouco foi falado e muito bem, aos anos 60, que dizem que não sei o quê, afinal não é nada disso, e os ciclos, que afinal eles viram quase aquilo ao contrário, ou inflavam o discurso. Há forças deliberadas de ocultação. Não se trata de descobrir a coisa que ainda não foi descoberta. Há forças. E nós temos que pensar como é que, qual é, digamos, o que é que podemos pôr contra. Porque eu acho que isto só vai com confrontação. Não estou a falar de coisas esquisitas, não. As esquisitas ou não. Não sei. Porque o problema também pode ser esse um dia. Pode ser isto, chegar a uma certa altura que o balão rebenta sem programação para o rebentar. Também não sabemos como é que ele rebenta. E isso também é algo que... Porque depois, há outra coisa que nós falamos de democracia, às vezes até nos deitamos nela e não sei quanto, não estamos a viver a democracia. Estamos a eleger um parlamento, dele dimana um governo, processo democrático inquestionável, mas depois as grandes medidas, as grandes decisões são tomadas por entidades não democráticas e exteriores. Aos interesses dos eleitores. Quer dizer, há aqui coisas que são quase primárias no sentido nuclear. É aqui que temos que enfiar a injeção. Temos que discutir democracia e, por outro lado, temos que fazer um tal trabalho de desocultação. Falar o sério, o certo e não o acomodado, porque isto de facto incomoda. Quando nos fala de futuro, e o Carlos introduziu isto bem, eu fico logo aflito, porque não interessa se tenho projetos pessoais ou não, não é? Mas temos filhos, vamos ter netos e bisnetos, e eu o que antevejo é ele pedirem-me contas. Mas que raio, não é? De país tu fizeste para eu herdar. Isto não é brincadeira efetivamente nenhuma. Só um elemento sim. O problema do emprego, com certeza, aqui o emprego significa também obtenção de rendimento. Eu tenho pensado, e aliás aqui tenho alguns companheiros que já viveram essas situações, tenho algumas dúvidas, não tenho certeza, mas tenho algumas dúvidas positivas que talvez seja de retomar a auto-organização das pessoas. Ou seja, criar cooperativas, associações, etc. Como aliás Portugal já deu bons exemplos. A Baixa do Porto foi feita por uma cooperativa dos pedreiros. Não sei se essa ideia de estar sempre à espera do Estado, digamos assim, não é? E agora a situação até é muito preocupante, porque o que está a acontecer é um direito privado, falou no mercado, é uma lógica de direito privado dominado do direito público. Praticamente não há direito público. Há direito privado, porque todos têm o direito, ou não sei como, mas é privado. E aliás, o que se está a passar agora, não é? O Serviço Nacional de Saúde aflito, até o pai dele diz, Costa, toma lá, não a dormir. Mas por outro lado também há os tais apertos. Isto preocupa, quer dizer, estamos mal dispostos, como o José Reis há pouco dizia, irrita-me, quer dizer, revolta. Eu acho que é melhor até substituir a palavra irritação por revolta. José Machado Castro. Para também um comentário também muito pequenino, primeiro para salientar ou saudar até esta publicação, porque, como também foi dito, um dos nossos também atavismos tem sido este domínio de certas concepções de economia que todos os dias nos vão surgindo nas rádios e nas televisões. E nós conhecemos, alguns desses já foram aqui citados, mas há também o José Gomes Ferreira e muitos outros que eu gosto de... Não tenho que particularizar, não é? Mas pronto, aparecem aí como umas sumidades que ditam as coisas e explicam. Eles é que explicam.
aliás, eles são chamados, olha, vem cá explicar. E é sempre à volta dessas questões. E, portanto, no meio desta enfim, injeção, entre aspas, de concepções que nos vão surgindo aqui no dia a dia, que estão associadas a outras que também vêm de lá de fora, que também é muito importante percebermos que há uma grande predominância em toda a matéria e toda a opinião da Comissão Europeia, quer da escola lá de Bocconi, ou mesmo de Friburgo e tal. Pronto, uma grande predominância de um conjunto de concepções. Eu acho que este livro é um bocadinho para ser modesto, mas é um bocadinho de ar fresco, que põe aqui alguma coerência na explicação, na compreensão do que nós hoje estamos a viver. E, portanto, eu acho que é um trabalho, com certeza, de fôlego, deu bastante trabalho, porque está muito bem documentado, e acho que é um instrumento muito importante para nós, todos que queremos ter a intervenção também e ter algum papel, não deixarmos dominar, podemos usar. A questão mais concreta que eu até gostaria de colocar era sobre uma das características dos nossos tempos, mais dos nossos tempos, é que pronto, a palavra pode não ser assim muito rigorosa, mas que genericamente se pode chamar de financiarização da economia. Portanto, o grande peso que não apenas no próprio PIB português, enfim, mas tem sido um peso crescente, mas sobretudo o domínio nas atividades que esse setor tem tido aqui em Portugal e, enfim, do que é que isso pode significar para os tempos mais próximos. Era a interrogação que eu deixava. Posso? Eu não li o livro e, portanto, não me atrevo, obviamente, ainda a pôr nenhuma questão, mas atrevo-me a pegar no desafio do professor Carlos Pimenta e também no que depois o próprio professor Zé Reis deu continuação, que é, e olhando ali para o título que eu tenho à minha frente, o título é Formas de Economia Política, não é? E, portanto, isto é, quanto a mim, já uma visão, ou espero que seja também a indicação de um caminho. E daí o questionar-me quando quase que o vejo derrotado, e aí já não tanto como autor, mas eu diria mais como economista e economista político que se assume, a dizer, pá, eu não sei qual é o futuro nem qual é o caminho que... Há com certeza opções, não é? Em função, vendo a economia como economia política e em função daquilo que são as suas convicções e que penso que até são mais ou menos públicas e, portanto, também conheço. Portanto, eu não acredito que não tenha, digamos, um caminho para esse futuro, ou que não tenha pelo menos uma ideia do que deveria ser o caminho. Há constrangimentos a tomar esse ou não, mas os constrangimentos às vezes é preciso romper com eles. Nem que seja pela ideia de revolução que me dizia ali aquele senhor. Portanto, era um bocadinho. Obrigado, agradeço, porque é muito era um bocadinho mais. Já lá vamos, sim senhora, obrigado. António Nogueira. Sr. Professor, há sensivelmente 40 anos que se me pôs uma dúvida e que se calhar alguém me pôs. O que é dominante? O que é verdadeiramente de estudar? É a política e a economia é uma técnica? Ou estudar a economia e a política é que é a técnica que serve os objetivos económicos? Embora eu tenha tendência a fazer uma opção, nunca estou seguro, não é? Não estou nada seguro. Todavia, qualquer que seja a opção que se adote, acho que exige uma coisa que se tem vindo a perder claramente,
que é a participação das pessoas. Eu li aqui há uns anos um autor do século XVII que achei muita graça. Achei muita graça a muitas coisas, mas uma delas foi ele ter dito, já em 1650 e qualquer coisa, que o mundo só seria equilibrado quando o voto do ilustre conhecedor valesse tanto como o voto do analfabeto. Dizer isto, em meados do século XVII, é qualquer coisa que me surpreendeu. Portanto, se isso era verdade nessa altura, e eu julgo que era, hoje ainda será mais. A questão é: como é que nós que estamos preocupados, apesar de eu já estar um bocado assim, já não vá, qualquer que seja a solução, não lhe vou sofrer nem as boas nem as más consequências durante muitos anos, mas isso não interessa. Interessa que, como aqui o nosso companheiro disse, epá, temos filhos, temos netos, e assim se preocupam. O que é que nós devemos fazer? E qual será a melhor escolha, a melhor alternativa, sei lá, a melhor atitude para voltarmos à participação? Porque sem essa participação, epá, eu recordo-me que dizia aos meus filhos, isto exemplificando o que eu quero dizer, o seguinte: também há muito perto de 40 anos, cuidado com os meios de comunicação social e em particular a televisão. Porque se repararmos, a televisão nunca levanta problemas, garante soluções, que é para que nenhum de nós tenha que pensar. Já está feito, está ali. Aquilo é um catecismo. É o catecismo de todos os domínios da atividade humana. Professor, por onde é que havemos de começar a caminhar para contrariar isto? Talvez pensar, Carlos. E colocar aqui mais uma questão, porque é assim. Não é que há bocado o José Reis falou na questão ideológica e a importância que ela tem. E de facto, eu fico assustado como professor de Economia com as gerações que vão sair das faculdades de Economia. Isto é, são eles que vão administrar o futuro das empresas e vão administrar o país e vão administrar altos cargos. E alguns deles, às vezes, aparecem de estudantes e, passados uns dias, já estão na Assembleia da República e não fazem a mínima ideia do que é a realidade. É uma posição claramente fideísta no mercado, como tu disseste, e isto é assustador. E é assustador e não se vê volta, porque grande parte hoje dos professores que ensinam Economia já foram formados desta forma. Portanto, já é uma segunda escala. E, portanto, o raciocínio desaparece, as verdades feitas desaparecem, as ideias de produtividade, concorrência, etc. desaparecem. Eu fico assustado quando ouço estudantes, como aconteceu já, por um lado dizer, pois, é natural que haja trabalho infantil nas fábricas, não há estímulos do governo para não haver. Isto foi dito por uma pessoa que, passado um ano, estava na Assembleia da República. Ou quando nós assistimos a pessoas que, quando foi as prisões à volta dos vistos gold, estavam na sala, tenho um seminário também no último ano, em que havia discussões em que diziam como é que pode ser? Então agora foram prender o fulano, então, eles foram corruptos, foram isto, não sei o quê. Pois, então e o investimento chinês? Então e o investimento não sei o quê? O investimento não sei o quê? E, portanto, enquanto nós continuarmos a formar gerações e gerações que não pensam, que têm um fideísmo no mercado, de um mercado que não sabem bem o que é, estamos de facto num mau caminho, mas não vejo forma de inverter e eu tenho assistido nos últimos 30 anos a um agravamento sistemático desta situação. E portanto isto é mais uma chega, tu deves ter a mesma experiência em Coimbra. Olha, hoje tive uma aula de manhã e os estudantes, hoje, dois estudantes deviam apresentar o trabalho, já não sei o quê. E puseram logo ali o título no PowerPoint e era
não era deles, mas eles puseram como se fosse, e a crise das dívidas soberanas. E eu disse, então, mas olha lá, nós até agora não falámos aqui da crise das dívidas soberanas, chamámos de outra coisa. Vocês devem ter uma boa razão para lhe chamar... Eu não falo, mas isso vocês não são obrigados a usar a minha linguagem. Porquê é que falam da crise das... Bom, gaguejar para aqui, gaguejar para ali, então vamos lá pôr aí a informação. Então vocês estão a falar de quê? Então, mas olha lá, se isto começa ali, a dívida soberana é razoável, é menor que a Alemanha. Depois sobe, mas só porque estamos a falar do sistema bancário ou da financiarização. Aliás, é uma coisa extraordinária. Já agora, enfim, nós precisamos estar sempre... a organização dessa aula de hoje levou-me ao conhecimento de uma coisa que eu confesso que não tinha. Que era um trabalho de uns tipos do Banco de Portugal, exatamente sobre o sistema bancário. Eu não tinha noção, devo dizer, que nós todos achamos que sabemos o suficiente sobre o sistema bancário, temos uma grande concentração bancária, meia dúzia de bancos, a maioria dos quais com capital estrangeiro, portanto, o banco portuguesa já não há até banco em Portugal, e julgamos que íamos para ali. Bom, as instituições monetárias e financeiras analisadas na economia portuguesa, e não são todas, é apenas uma amostra que corresponde, são mais de 80. O que, eu devo dizer, ignorância minha, não tinha a noção. São todas as IFICs. Todas aquela. E são, como se diz lá naquele linguajar, domésticas, coisa mal traduzida, e estrangeiras. O peso das estrangeiras é enorme. Bom, e isto levou-nos. Este é o tal campo da financiarização que. Mas o problema ideológico é esse, quer dizer, a malta está realmente sob uma ganga ideológica que é preciso abanar muito, ser um bocadinho sistemático e desejavelmente até sedutor do ponto de vista das ideias, para se conseguir desmontar aquilo, mas é sempre provisório. É sempre provisório porque logo entra pela janela aquilo que nós tivemos a tentar desmontar. E claro, às vezes há que ser... Eu agradeço muito e tentarei referir-me a tudo o que disseram, mas agora deixem-me aqui aproveitar a sua ajuda, que na verdade foi preciosa, porque eu talvez tenha sofrido aqui de um excesso de qualquer coisa. Prudência, talvez até de modéstia. Bom, na verdade, é isso mesmo. Eu uso aqui, como o Carlos explicou, do ponto de vista analítico, variáveis, que me pareceram ser as centrais, enfim, aquelas que nos ajudam a perceber como é que o raio do edifício está construído. Uso isso para fazer a análise retrospectiva e depois chego aqui ao último capítulo e volto ao tema 7, não por ele ser cabalístico, mas porque na verdade assim foi. Não sei se terei forçado muito para ser outra vez 7, para isto ser simétrico ou não interessa. Ou seja, na tal folha de papel em branco, eu, enfim, modestamente falando, mas sei o que lá devo pôr. O que é que eu lá pôr? E isso é uma forma de economia política. Ou seja, o que está aqui em causa, se eu estive a dizer que a economia é um sistema de produção, portanto, estou a definir a economia de uma maneira, outros definem de outra. Dizem que a economia são transações. A economia é mercado. E a economia mete-se por... Não é a minha, presumo, não é a nossa noção. Mas se é um sistema, então ele é um sistema. E é um sistema onde entra tudo, a criação de riqueza, a sua distribuição, o bem-estar que gera, o emprego que cria, o sistema de provisão que organizamos. Então isso é um objeto de liberação. É evidente que é um objeto de liberação. Nos anos 70, aqui há dias contavam uma história que eu nunca tinha ouvido e que achei muito engraçado, já agora aludindo outra vez ao Francisco Pereira de Moura. Francisco Pereira de Moura, enfim, creio que todos têm noção da sua importância, como professor, como planeador, como interveniente, enfim, na tecnoestrutura deste país naquela altura, e ele fez uma tese de doutoramento sobre localização das indústrias. E até mais concretamente sobre a localização da siderurgia, no momento da sua instalação. Bom, eu digo aqui, ainda na altura, que aquela indústria que eu estou a falar, afinal, é uma indústria que é ali fácil de ver
Vê-se, não há dúvida, aquela industrialização, basta quem passa pelo terreiro de passo, olha, para além do Mar da Palha, e lá vê a siderurgia, restos da Sertave, mais tarde, a indústria química, cimenteiras não, mas andam por ali perto. E conta-se, não sei se é verdade, que o Fernando de Moura teria uma vez falado com o Champalimaud e dizia, então, mas espera lá, mas isto do ponto de vista económico não faz sentido que a siderurgia seja ali, porque é que quer mesmo pôr a siderurgia no Seixal? É para se ver, é para se ver do lado de cá, ter-lhe dito o Champalimaud, não sei se é verdade. Ora bem, há estas deliberações, mas há as outras, ainda as mais profundas. E, evidentemente, isto são formas de economia política, eu chamei isso formas de... Ou seja, não foi nenhuma predestinação histórica, não foram os mercados, foi, evidentemente, um conjunto de umas circunstâncias não democráticas, noutras assim, não é? Foram um conjunto de deliberações e de poder. No cerne da economia, enquanto economia política, está o poder. E está o poder na sua desigual distribuição, o poder de quem o tem. E quem não tem, naturalmente. E, portanto, são formas de economia política onde nós podemos deliberar. E nesta forma de economia política, que eu chamaria da recuperação, eu uso realmente, enfim, deixem-me então contrariar o meu excesso de modéstia ou de prudência, eu sempre que lá ponho. Em primeiro lugar, ponho a economia como sistema de produção e de provisão qualificado. Não precisamos, parece, de gastar aqui um quarto de hora a falar da economia low cost em que hoje vivemos em Portugal. E do que significa esta, se há coisa chata de discutir nesta economia é turismo, porque uma pessoa diz qualquer coisa e logo vai alguém a dizer, mas é contra o turismo, ou não é nada contra, ou seja, manicaísta, estamos a discutir o que isto é. Nós queremos o quê enquanto criação de emprego, enquanto criação de riqueza e, portanto, enquanto capacidade competitiva baseada na produtividade e na capacidade de criar riqueza. Queremos ficar com... Bom, portanto, primeira coisa, a economia como sistema de produção e de provisão qualificado. E faço um subponto, 2 pontos. Portugal, país produtor, exportador de quê? E, obviamente, dou a resposta a isso. Em segundo lugar, enfim, no início está, para o economista formado nas nossas escolas, na nossa escola, vá lá, falo só destes dois que aqui estão, deste lado, e para os que andámos, fizemos da vida académica, profissão, enfim, para os que bebemos nesta água, e que afinal todos bebemos, a economia é isso, começa na produção. Lá dizia o Pereira de Moura, tem toda a razão, começa na produção, começa da capacidade de criar riqueza. Mas para quê? Bom, o meu segundo ponto é sobre precarização das relações laborais, degradação da relação salarial e custos de trabalho. O custo do trabalho em Portugal tem vindo a crescer assim. Como bem sabemos, não precisamos de ser eruditos para saber isto. Ora bem, este é um ponto de atuação concreto. E porquê que isto se passa assim? Porque eu esqueci-me de trazer um livro e até trazer um em que tenho aqui uns papelinhos às cores para encontrar mais facilmente algumas coisas, mas basta ver isto. A circulação financeira em Portugal, realmente, por razões que estão muito estudadas, é hoje enorme e multiplicou-se por N. Quer no plano interno, quer dizer, o peso dos chamados ativos financeiros sobre a economia é uma coisa que aumentou assim. Bom, e tem um peso enorme, o Carlos estudou já muito isto, e sabe mais do que eu, mas, por exemplo, do ponto de vista externo, disse a economia portuguesa, não vou agora falar do Estado, estou a falar da economia portuguesa, está endividada para o exterior, claro que está. Ponto 1, está recentemente, este é um fenómeno absolutamente recente. No início da década de 90, o ponto era declínio. Sim, a dívida privada não tinha quase sido. Mas mesmo o conjunto de dívida, face ao exterior. E depois foi assim, foi um vence-vias. Mas é uma coisa muito curiosa. Nós falamos, e bem, do saldo, ou seja, de dívida, aquilo que é de ativos. Mas este peso da financiarização é tal que, se formos ver, deixa-me encontrar aqui no gráfico, não vale a pena, se fôssemos ver os ativos e os passivos, ou seja, se é verdade que, eu vou falar
forma mais correta se encontrasse isto, mas não vou encontrar. Está aqui. Os passivos são de Portugal. Conjunto da Economia, peço desculpa para nos maçar, mas só para perceber, para vermos o que é isto, a financiarização, e como ela é pesada e como tem vários sentidos. O peso dos passivos são 500 mil milhões de euros, ou seja, 2 vezes e meia, mais de 2 vezes e meia, quase 3 vezes o PIB, não é? Anual. Mas o nosso saldo, a dívida, são só 200 mil milhões, ou seja, 100% do PIB. Bem, isto quer dizer, operação contabilística simples, que os portugueses também põem lá fora 300 mil milhões. A financiarização tem estes dois caminhos. E eu até dizia aos meus alunos, olha, provavelmente algum até é menos.